Fala pessoal, olha eu aqui de novo, olha quem está de volta. Sou eu, o professor Sebastião Dias, trazendo para você mais uma dica de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje vai ser sobre duas palavrinhas que o pessoal erra muito mesmo, viu? Faz errar. Pense em duas palavrinhas que o pessoal erra. A nossa aula de hoje é sobre o mais e o mas. Será se você sabe a diferença e sabe quando usar essas duas palavras? Então vamos tirar a dúvida de hoje no quadro Português Descomplicado com o professor Sebastião Dias. Roda a vinheta. Bom pessoal, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje, a nossa dica de língua portuguesa de hoje é sobre o uso do mais e do mas. Pense em duas palavrinhas que o pessoal erra bastante nas redes sociais, viu? Ultimamente eu venho percebendo nas redes sociais que o pessoal confunde muito o uso do mais e o uso do mas. O pessoal erra bastante quando vai utilizar. Recentemente teve uma polêmica em Araripina sobre o uso dessas palavras. Entrou uma modinha nas redes sociais que o pessoal dizia, diz que é de Araripina, mas não conhece fulano, por exemplo. Só que quando o pessoal utilizar o mas, eles ficavam confusos entre o mas e o mais. E ali foi para descobrir o quanto de gente não sabe utilizar o mas e o mais. Não é feio errar, é feio é você não aceitar que não está sabendo usar o português correto e adequado na hora certa. Então, é esse o propósito do nosso canal, desse nosso quadro Português Descomplicado, é dar essa dica para você aprender de fato como utilizar. Então, a pedido dos alunos, criamos esse canal para poder lhe dar essas dicas. E eu quero com você nesse vídeo ensinar o uso do mais e o uso do mas da maneira correta. Não vamos mais cair naquele erro, naquela tentação de utilizar o mas e o mais da forma errada, como foi utilizado agora com essa brincadeirinha que teve aqui nas redes sociais. Uma brincadeira sadia e até bonita. Não estamos aqui querendo corrigir ninguém, mas é dar essa dica a você de quando utilizar essas benditas palavras que causam uma dúvida danada em nossa vida. Então vamos lá. O uso do mais, o mais, ele é utilizado para uma ideia de soma, uma ideia de quantidade. Por exemplo, juntos somos mais fortes. Isso mesmo, juntos somos mais fortes. O mais utilizado como uma ideia de soma, uma ideia de quantidade. Por exemplo, preciso assistir esses vídeos do professor Sebastião Dias mais vezes. Então, mais vezes, ou seja, quantidade. Então, o mais, ele é utilizado para indicar uma quantidade, indicar uma soma. Já o mas, ele é utilizado para dar uma ideia contrária, certo? O mas vai ser utilizado para dar uma ideia contrária. Apenas isso. Por exemplo, na brincadeirinha que estava no Facebook, brincadeirinha boa, sadia, o correto era utilizar o mas. Por exemplo, diz que é de Araripina, mas não conhece Missô. Alô? Por exemplo, quem é que não conhece Missô em Araripina? Eu mando um alô para Sebastião. Então, você diz que é de Araripina, então a tendência é que se você é de Araripina, você vai conhecer todo mundo que mora em Araripina. Então, só que a ideia ela é contrária. Diz que é de Araripina, mas não conhece Missô. Então, eu tenho uma ideia contrária. Veja que é completamente diferente uma ideia da outra. Então, eu utilizo mais para indicar uma soma e utilizo mas para indicar uma ideia totalmente contrária, que é geralmente o que acontece quando a pessoa ela está aniversariando, por exemplo. Eu vejo muito isso nas redes sociais. A pessoa começa, chegou o teu dia, fulano. Pense numa pessoa chata, eu te odeio, eu não te suporto, eu não gosto de você um pouquinho. Mas eu te amo, quero desejar a você feliz aniversário. Veja que ela quebra a ideia.
Ela vem dizendo uma coisa ruim daquela pessoa, só que no final ela quer colocar que gosta daquela pessoa. Então ela utiliza o mas. Então o mas, ele vai ser utilizado para quando você vier com aquela sua ideia, que você quer quebrar aquele raciocínio, aí você utiliza o mas, certo? Então tá vendo como não é difícil utilizar o mais e o mas? Se ficou alguma dúvida, você comenta aqui no vídeo, deixa lá seu comentário, dá também a sua sugestão. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de dar seu like e também não se esqueça de se inscrever. Compartilha!